Olá, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nosso vídeo aula de hoje tem como tema aspectos climáticos do planeta. Então, nós vamos entender como a circulação de ar, como a temperatura, de acordo com cada região do planeta recebe, vai influenciar no clima, tá certo? Para início de conversa, vamos falar de células atmosféricas. Vamos levar em conta que os raios do Sol não iluminam a Terra da mesma forma, certo? Então, como a dispersão de calor é variável, vai dar origem a essas células atmosféricas, que são três: a célula polar, a célula de Ferrel e a célula de Hadley, tá certo? Esses símbolos em vermelho em linha reta seria o ar quente, certo? Azul representa o ar frio. E os tipos de vento, que são o vento alísio, vento de oeste e ventos polares de leste. As células de Hadley, também chamadas de células tropical, vão ser nas regiões próximas da linha do Equador e do Trópico de Câncer e Capricórnio. Seria onde a gente mora, as nossas regiões, que vai ser as regiões que vão ter ventos mais quentes e ela vai receber uma maior luminosidade do Sol. A célula de Ferrel, também chamada células de latitudes médias, vai ser em direção aos polos, onde vai ser temperaturas mais frias em relação às faixas tropicais. E a célula polar ocorre na região dos polos, onde vão ser encontradas massas de ar que vão vir e vão se direcionar para os polos, tá certo? E vice-versa. Só que nessas células polares, a temperatura vai ser bem mais mais fria, exatamente, tá certo? Bem, nós também vamos falar de clima. Que o que é o clima? É o conjunto de fatores atmosféricos, como índice pluviométrico, quantidade de chuva, vento e temperatura e umidade que vão caracterizar uma região. Nesse mapa que eu trouxe para vocês, vai ser a temperatura dos lugares, provavelmente 2099. Quanto mais esvermelhado, significa que vai estar mais quente. Então, as linhas próximas da linha do Equador, que vão ficar entre a linha do Equador e os dois trópicos, são as áreas que vão ser regiões ainda mais quentes, tá certo? Para que a gente possa entender melhor ainda, vamos relembrar que a superfície da Terra é dividida em zonas climáticas, que é a zona glacial ou polar, zona temperada do norte, intertropical, zona temperada do sul e zona polar ou glacial antártica, tá certo? E elas vão influenciar de acordo com o clima mundial, que vai ser equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico, clima semiárido, clima continental árido, frio da montanha como clima de altitude e clima polar, que nós vamos ver nessa videoaula. Clima equatorial vai ter característico quente e úmido, porque vai ser próximo da linha do Equador, com temperatura média em torno de 25 graus Celsius, que vai ser como a Amazônia, a África, a Indonésia, que vão apresentar. Vai ser característica, além dessa temperatura quente, uma alta quantidade de chuvas. Já o clima tropical, que vocês podem observar, vai ter duas estações bem definidas: o inverno, com seco, e o verão úmido, e é localizado nas áreas aos trópicos de Câncer e Capricórnio. Este clima apresenta temperatura média de 20 graus Celsius. O clima subtropical, como o próprio nome diz, é encontrado em áreas situadas abaixo do Trópico de Capricórnio, onde as estações são bem definidas. Sua temperatura média oscila entre 22 e 5 graus Celsius, como no nosso país, a região sul, do Mato Grosso do Sul e São Paulo vão ter esse tipo de clima. O clima temperado, situado entre os trópicos e os círculos polares sul e norte, apresenta estações bem definidas, presentes em áreas de médias altitudes. Pode ser dividido em temperado oceânico e temperado continental, de acordo com a localização. O clima mediterrâneo vai ser próximo do mar Mediterrâneo. Esse clima vai ter temperaturas entre 7 graus Celsius e invernos são pequenos, possuindo verões mais longos com a temperatura de 22 graus Celsius.
O clima desértico, que vão ser nos desertos como o Saara, na África, o Atacama, no Chile, na Austrália, na Índia e no México, vai ter temperatura de 50 graus Celsius pela manhã e temperaturas negativas à noite. O clima semiárido, característico do Nordeste brasileiro, vai ter o clima vai ser totalmente seco e uma quantidade média muito abaixo de chuvas em relação aos outros que a gente já viu. O clima continental árido caracteriza-se de regiões como a Patagônia, a Ásia Central, que é um clima que vai ter temperatura média entre 17 graus e menos 20 graus Celsius negativos. É seco, com baixa umidade no ar, ou seja, pouca chuva. O frio da montanha, conhecido também como clima de altitude, ele frequentemente apresenta temperaturas em torno de 0 graus Celsius. Como regiões que possuem esse tipo de clima, temos as montanhas nos Alpes, na Europa, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e o Himalaia, na Ásia. Neste tipo de clima, o relevo tem real influência no regime de chuvas e na temperatura, tá certo? E a pressão também intervém no padrão de ventos, que pode esfriar muito de repente, tá certo? E, não menos importante, tem um clima polar que apresenta belíssimas paisagens, mais baixas temperaturas, variando entre menos 30 graus Celsius e menos 50 graus Celsius, que vai ser localizada nos polos, como algumas regiões do norte do Canadá, no Alasca, a Antártica, tá certo? Agora, o clima no Brasil. O Brasil é um país que possui uma diversidade cultural e uma diversidade também climática, certo? Em outras palavras, é devido à sua extensão e disposição no globo terrestre que o Brasil apresenta uma grande variedade de climas. Por essa razão, foram criadas classificações, onde 4 delas se destacam. A do Instituto Brasileiro de Tecnologia, do IBGE, do CONTE, que é de um geógrafo, CONTE, que organizou o clima e dividiu em subdivisões, de William Köppen, que ainda utiliza o modelo de classificação para definir questão de umidade, vento, temperatura, tá certo? E do Arthur Straker, que baseia-se nas áreas da superfície terrestre sob a influência de massas de ar. Que, de acordo com ele, nós vamos ver os seguintes climas, que são os mais utilizados e mais estudados. O clima equatorial, que trata-se de um clima de característica quente e úmida durante o ano todo e que se estende sobre a área próxima à linha do Equador, ou seja, vai ser o norte e algumas regiões do centro-oeste. Seu índice pluviométrico é alto e sua temperatura varia pouco durante o dia, entre 25 a 28 graus Celsius. O clima tropical úmido, muito parecido com o clima equatorial, o clima tropical úmido apresenta-se quente e úmido, embora vai ter regiões em que vai ter uma onda de frio, tá certo? Típico de regiões litorâneas, vai de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Ele vai ter temperatura média de 23 graus Celsius, certo? E a quantidade de chuva é bem mais elevada do que no nosso inverno nordestino, tá certo? Temos também o clima típico ou semiúmido, com temperatura de 24 graus Celsius. Esse clima é típico da área central brasileira, do centro-oeste, certo? Onde o verão é chuvoso e o inverno é seco. O semiárido, apresentando o menor volume de chuva do Brasil, sua temperatura é alta e se estende durante todo o ano. Esse clima é típico do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. O clima subtropical, estendendo-se pela região sul e parte do estado de São Paulo. O clima subtropical apresenta verão e invernos bem definidos. Sua temperatura média em torno de 18 graus Celsius, com volume de chuva alto, mas um volume de chuva bem definido. E nós vamos ficando por aqui. Esse vai ser o nosso início de estudo sobre esses aspectos climáticos. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!